Como eu disse, pessoal, nós vamos falar sobre o pendrive, esse dispositivo muito comum hoje no nosso cotidiano. O pendrive ele pode aparecer em algumas provas com a sigla UFD, que significa USB Flash Drive, que é como se fosse uma sigla mais técnica para designar o pendrive. E por que ele é USB Flash Drive? Bem, porque ele usa conexão USB e usa uma memória chamada memória flash. Não esquece mais o UFD, então é a sigla mais técnica para pendrive. Mas a grande maioria das provas mesmo gosta de pedir pendrive como nós estamos acostumados no cotidiano, né? Pessoal, o pendrive, como a maioria eu acho que já sabe, é um dispositivo de armazenamento de dados portátil. Ele é pequeno, portátil, fácil de transportar. Usa, como eu disse, a conexão USB, e aí tem pendrives de diferentes padrões de conexão USB que serão mais ou menos rápidos de acordo com o tipo de conexão USB que utiliza. Ele também pode ser chamado de memória auxiliar, que utiliza chips de memória flash, e por isso mesmo tem um armazenamento que nós chamamos de armazenamento eletrônico. Essa é a ideia. Observa aqui a imagem do pendrive fechadinho, e aqui eu estou abrindo o pendrive para visualizar ele por dentro. Percebe que dentro do pendrive o que a gente encontra são microchips de memória flash, que é um tipo de memória com armazenamento eletrônico ou eletroeletrônico, certo? A memória flash, pessoal, que equipa o pendrive, ela tem diversas características. Ela é uma memória não volátil, que não perde os dados na ausência de energia elétrica. O acesso aos dados não é um acesso sequencial, é um acesso direto na posição de memória que se deseja acessar. Ela permite tanto a leitura quanto a escrita, quer dizer, gravação dos dados, como também a leitura dos dados que ali estão armazenados. E como eu já disse antes, o armazenamento é eletrônico. Então, só reforçando aqui, uma das coisas mais relevantes a se dizer sobre o pendrive e sobre a memória flash, isso não pode ser esquecido, que o armazenamento é não volátil. Lembra, não volátil significa que o conteúdo não é apagado quando o computador é desligado, não perde os dados na ausência de energia elétrica. Ponto muito importante. Em relação à capacidade de armazenamento, pessoal, claro que a grande maioria dos pendrives que são comercializados no nosso cotidiano são na casa dos gigabytes. 4 GB, 8, 16, 32 GB, 64, 128, 512 GB. Mas pasmem, sim, já existem pendrives na casa dos terabytes, quer dizer, na casa dos trilhões de bytes. Professor, mas daí o pendrive vai ser muito caro. É verdade. Um pendrive que chega aí na casa dos terabytes, dos trilhões de bytes, como 1 tera, 2 tera ou até mais, é caríssimo, exorbitante o preço. Mas o importante saber é que já existe. Vamos demonstrar isso para vocês. Aqui é um pendrive bem comum de 4 GB, um dos mais comercializados hoje em dia, assim como também esse aqui de 8 GB, extremamente comum. 16 GB também é bem comum no mercado, 32 GB, 64 GB, e agora começa a ficar um pouco mais incomum, mas como eu disse, é mais caro e existe no mercado. Por exemplo, esse pendrive na casa dos 128 GB. Esse, pessoal, com 256 GB de armazenamento, e esse outro então com 512 GB. E agora vem o extremo do extremo. Observa, um pendrive com capacidade, sim, de 1 terabyte, aproximadamente 1 trilhão de bytes. E esse outro, então, que eu estou mostrando agora, com capacidade de 2 terabytes, 2 trilhões de bytes, extremamente caro, extremamente grande em relação à capacidade de armazenamento de dados, né? O pendrive é dito um dispositivo, pessoal, Hot Plug and Play. E por que esse termo Hot Plug and Play? Porque ele é reconhecido automaticamente ao ser plugado a um computador com o computador ligado, sem a necessidade de desligar o computador para então conectar e ele funcionar. Não, com o computador quente, por isso Hot, com o computador ligado, ele é conectado, o computador já é reconhecido automaticamente e já pode ser colocado em funcionamento. Isso faz dele um dispositivo Hot Plug and Play, certo? Outra dica, como ele usa memória flash, eu já disse isso, o pendrive também é enquadrado então como um dispositivo de entrada e saída de dados, quer dizer, ele tanto é usado para enviar dados para a CPU processar, como também ele recebe dados que a CPU já processou, por isso basta ver que ele permite gravação e leitura de dados, então ele é um dispositivo de entrada
e saída sem dúvida nenhuma. Em relação ao sistema de arquivos, isso é bem variável, né, pessoal? Quem usa pendrive no Windows pode formatar o seu pendrive com diversos sistemas de arquivos diferentes, como o NTFS, que é um dos mais utilizados dentro do Windows, FAT32, exFAT. Já para quem usa Linux, gostam de formatar pendrive com outros sistemas de arquivos, como o caso do ext4, est4 ou como o RazerFS. Então percebe que dependendo do sistema operacional que você utiliza, o sistema de arquivos que será utilizado para formatar o pendrive pode variar. Esses são só alguns dos mais comuns que encontramos no mercado em relação a sistemas de arquivos. Lembrando que um sistema de arquivos é o padrão que o sistema operacional vai utilizar, tanto Windows quanto Linux, para determinar como será a gravação, a leitura e o armazenamento e a própria organização dos dados dentro daquele pendrive. Quem dita essas regras, esses padrões de como os dados serão gravados, serão lidos dentro de um pendrive, é um sistema de arquivos. Por isso que sempre que vamos utilizar um pendrive, precisamos formatar com algum sistema de arquivos ou ele já vem formatado previamente de fábrica em alguns casos também, né? Vamos fazer um resumão então aqui sobre o nosso pendrive. Acompanha aí o resumo, pessoal. Capacidade de armazenamento 2 GB, 4 GB, 16, 32, chega até a casa dos terabytes, como eu já mencionei para vocês anteriormente, né? Ele é um dispositivo não volátil, porque ele tem o conteúdo dele não é apagado quando o computador é desligado, dispositivo de armazenamento de dados, conexão USB e memória flash. Lembrando que quando nós falamos que é memória flash, nós dizemos que o armazenamento é eletrônico e ele obviamente é um dispositivo de armazenamento portátil. Esse é um resumão da ideia do pendrive dentro dos computadores atuais. Se vocês quiserem um tempinho, eu dou um tempo suficiente para que vocês possam então aí, pessoal, fazer a cópia aí desse slide aí. Vamos sair da tela aqui, ó, quem quiser fazer o print da tela nesse momento. Esse é um bom resumo sobre as características do pendrive, certo? Perfeito, pessoal. Feito isso, então vamos adiante aqui, resolvendo agora questões de prova sobre esse assunto. Olha a primeira questãozinha aparecendo. O pendrive é um dispositivo de armazenamento auxiliar muito utilizado para guardar cópias de segurança de arquivos e para migrar dados de um computador para outro. O pendrive é caracterizado como um dispositivo de memória. Letra A, não volátil de acesso direto. Letra B, não volátil de acesso sequencial. Letra C, volátil de acesso direto. E a letra D, volátil de acesso sequencial. Como eu disse, o pendrive não é volátil e o acesso aos dados é direto. Então a resposta tem que ser não volátil de acesso direto. Lembrando que não volátil significa que ele não perde os dados na ausência de energia elétrica, e acesso direto quer dizer que para acessar aquela posição de memória, o sistema vai diretamente naquele endereço, diretamente naquela posição, sem precisar fazer um armazenamento sequencial, um acesso sequencial. Acesso sequencial é aquele quando tem que passar todas as posições anteriores de memória até chegar à posição desejada. E o pendrive tem acesso direto, não é um acesso sequencial. Vamos para mais questões, acompanha comigo aí a leitura. Vou sair da tela aqui para ler com vocês. A questão baseia-se na figura 2, abaixo, que mostra a caixa de diálogo formatar pendrive exibida em um computador com sistema operacional Windows 10 Home Single Language, quando o usuário iniciou o processo de formatação de um pendrive inserido na unidade E. O pendrive que se encontra inserido na unidade E desse computador com sistema operacional Windows 10 Home Single Language pode ser formatado no sistema de arquivos 1 FAT32, 2 NTFS e 3 exFAT. Quais estão corretos? Apenas 2, apenas 3, apenas 1 e 2, apenas 1 e 3, 1, 2 e 3. Pessoal, a imagem mostra aqui que o sistema de arquivos atual que ele está utilizando é o FAT. Mas quando a gente clica aqui onde diz sistema de arquivos, a gente pode formatar dentro do Windows 10 com FAT32, com NTFS e com exFAT. Esses três sistemas de arquivos são aceitos dentro do Windows 10 para pendrive, portanto 1, 2 e 3, resposta correta aqui, a nossa letra E de Equador, sem dúvida nenhuma aqui para essa questão. Certo, pessoal? Porque lembrar a historinha de que ele aceita, sim, diversos sistemas de arquivos e o NTFS, o FAT32 e o exFAT são os sistemas de arquivos, sim, que o Windows utiliza e pode formatar o pendrive. Beleza, vamos para mais questões. Acompanha aí a leitura da próxima questão já aparecendo aí na tela. São dispositivos de entrada e saída respectivamente.
Letra A, teclado, pendrive e HD. Letra B, mouse, impressora e pendrive. Letra C, impressora, scanner e monitor de vídeo. Letra D, pendrive, monitor e impressora. Pessoal, ele está pedindo dispositivos de entrada, saída e saída respectivamente. Então, se é respectivamente, primeiro tem que ser de entrada. Vamos ver a letra A. Teclado é periférico de entrada? É. Pendrive é só de saída? Não, é de entrada e saída simultaneamente. E o HD também entrada e saída simultaneamente. Letra B, mouse é de entrada? É. Mouse envia dados para a CPU processar. Impressora é de saída? É. Impressora recebe dados que a CPU já processou. E pendrive é de entrada e saída? É. Então, é sem dúvida nenhuma a resposta a letra B. Mouse é periférico de entrada, impressora periférico de saída e pendrive de fato de entrada e saída. Vamos ver a letra C. Impressora é só saída, não é entrada. Já está errado porque ele pediu respectivamente. Scanner é só entrada e monitor de vídeo, a princípio, é só saída. Se fosse touchscreen, seria de entrada e saída. Pendrive é de entrada e saída, monitor a princípio só saída e impressora só saída. A única resposta certa aqui, B de Brasil, nesta questão. E vamos lá, pessoal, para a próxima questãozinha aí. Acompanha comigo a leitura como sempre. Um pendrive é uma memória auxiliar que funciona como dispositivo de entrada e saída de dados? Perfeito, pessoal. O pendrive auxilia o armazenamento de dados do usuário no cotidiano, por isso ele é memória auxiliar, porque auxilia o armazenamento dos dados do usuário no cotidiano. E ele é um dispositivo de entrada e saída de dados, portanto, certíssima esta questão. Vamos para mais questões, acompanha comigo a leitura. Um pendrive é um meio de armazenamento de dados que utiliza a tecnologia de memória óptica, flash, magnética ou ferromagnética. Como eu já disse para vocês, o pendrive é um dispositivo que usa memória flash. Portanto, resposta da nossa letra B de Brasil para essa questão. E vamos, tem mais questão aí aparecendo na tela, vem comigo. Essa é um pouquinho maior, diz: os pendrives são dispositivos utilizados principalmente para se armazenar em arquivos que podem ser transportados e manipulados em outros computadores. Os pendrives normalmente, letra A, devem ser conectados às entradas PS2 do gabinete da CPU. Errado, pessoal. O pendrive ele é conectado à conexão USB e não PS2. PS2 era muito utilizado para mouse e teclado. Letra B, não podem ser formatados, ou seja, não poderão ser mais usados quando ficarem cheios. Errado, podem sim ser formatados com NTFS, FAT32, exFAT, entre outros temas de arquivos, dependendo do sistema operacional. Errado a letra B. São reconhecidos automaticamente ao serem plugados. Perfeito, porque ele é hot plug and play. Eu conecto e ele é reconhecido automaticamente pelo sistema, inclusive com o computador ligado, com o computador a quente. Letra D, podem conter no máximo 50 pastas, porém não há limite de arquivos por pasta. Pessoal, pode ter mais pastas e o limite de arquivos é o sistema de arquivos quem determina e a capacidade do pendrive. Letra E, substituem os HDs, porém tem menor capacidade de armazenamento. Não substitui o HD, né, pessoal? HD é o dispositivo de disco rígido, o pendrive é uma memória auxiliar, além do HD ou além do SSD, depende do dispositivo que se tem aí. Então, resposta a nossa letra C de Canadá nesta questão. Certo, pessoal? Mais um assunto interessante aí para concursos. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!